Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de língua portuguesa, que vai ser hoje é o primeiro conteúdo para a nossa próxima avaliação, tá? A gente vai continuar com a linha de classificação de orações. A gente já aprendeu as orações subordinadas substantivas, que eram introduzidas pelas conjunções integrantes, o que e o se. Na nossa última prova, a gente trabalhou com as orações subordinadas adjetivas, né, que eram introduzidas pelo pronome relativo. E agora a gente vai estudar as orações subordinadas adverbiais, que serão introduzidas por conjunções subordinativas adverbiais. Ou seja, elas serão classificadas de acordo com a conjunção que a introduz, ok? O que eu quero dizer com isso? Igual a gente viu lá em oração coordenada. Se a minha conjunção começa por uma conjunção aditiva, a minha oração coordenada era aditiva. Se a minha oração começa por uma conjunção conclusiva, a minha oração era uma oração coordenada conclusiva. Aqui nas adverbiais também vai ser assim, tá? Todas elas serão assim. Vou ter a conjunção e a classificação da oração vai ser a mesma classificação da conjunção, ok? Eu vou fazer a apresentação aqui da tela para vocês, do material que vai ser enviado, tá? E é um slide e a gente vai analisando aqui uma por uma das orações, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Quero lembrar também a vocês, meus amores, que as orações... Que as orações adverbiais, elas podem se mexer dentro da oração, ok? O meu período ele pode começar com a oração adverbial e depois vir a oração principal, ou vir na ordem direta, que é a oração principal no início e depois vir a oração subordinada adverbial, ok? Então vamos lá. Aqui, orações subordinadas adverbiais. Diz o seguinte, que as orações subordinadas adverbiais são os advérbios, só que em forma de oração. Professor, o que é um advérbio em forma de oração? O socorro chegou tarde. Observe que tarde é um advérbio de tempo, né? Ele está até ligando ao verbo, que é o verbo chegou. Agora, eu vou colocar em forma de oração. O socorro chegou quando ninguém esperava. Observe que agora, essa minha oração aqui, também me traz uma ideia de tempo, até porque a conjunção, que é a conjunção quando, que vocês verão daqui a pouco, todas as classificações das conjunções, né? E, consequentemente, das orações, o quando é uma conjunção que me traz ideia de tempo, ok? Mas, professora, por que eu não posso dizer, então, que aqui, quando ninguém esperava, é um advérbio? Por que eu não posso dizer isso, já que me traz ideia de tempo, igual aqui em cima, o tarde, que é um advérbio de tempo? Sabe por que você não pode dizer que isso aqui, quando ninguém esperava, não é apenas um advérbio, e sim uma oração com a função de um advérbio? Porque aqui eu tenho o verbo, que é o verbo esperava. E tarde, aqui eu não tenho verbo. Então, isso aqui sai de forma única de ser um advérbio e passa a ser uma oração, justamente porque eu tenho um verbo. Observe que a minha primeira oração, que é o socorro chegou, que recebe o nome de oração principal, é recebida esse nome porque chegou é o verbo. Ok? E essa minha segunda oração, que a gente vai ver a classificação dela, que é uma oração adverbial temporal, porque traz uma ideia de tempo, né? Justamente porque a conjunção quando é uma conjunção que me traz essa ideia de tempo. Ok? Mas vamos lá.
Aqui eu fui colocando para vocês a diferença, ó. O animal fugiu inesperadamente. Advérbio de modo. Qual foi o modo como ele fugiu? Inesperadamente. Ok? O animal fugiu de surpresa. Observe que aqui, agora eu trago uma ideia de advérbio, só que eu estou com duas orações. Só que com duas palavras. Agora eu tenho uma locução adverbial. Agora, olha aqui. O animal fugiu quando ninguém esperava. Observe que nisso aqui agora, que está em vermelho, eu tenho um adjunto adverbial, só que está em forma de oração, justamente porque eu tenho um verbo. De surpresa e inesperadamente, não são orações, porque aqui eu não tenho um verbo. O verbo é apenas um aqui, tá vendo? Agora, aqui eu tenho os dois verbos, o fugiu e o esperado. Ok? Vamos lá. Aqui eu falei que marcas de oração subordinada adverbial exercem a função sintática de um adjunto adverbial em relação à principal. Mais especificamente, são os adjuntos adverbiais do verbo da oração principal. Sempre vêm associadas a um verbo da oração principal. São introduzidas... Oi? Ah, já foi muito. Perdão, gente. São introduzidas por conjunções subordinativas, que são o porquê, o quando, o caso, o embora, ou então aquelas que têm a função de locução, que eu tenho duas ou mais palavras, né? O para quê, o mesmo que, a medida que, o desde que. Tudo isso aqui são conjunções ou locuções conjuntivas, tá? Que vão iniciar uma oração subordinada adverbial e que cada uma delas, o porquê tem uma classificação, o quando tem outra classificação, o caso, o embora, cada uma vai ter uma classificação, ok? E aqui uma outra observação. Não são permutáveis como as substantivas pelo pronome isso, ou seja, eu não consigo trocar a minha oração subordinada adverbial por isso. Lembra quando eu ensinei para vocês as orações substantivas? Ele diz que chegará cedo. Aí eu falo, ele diz isso. Aí era uma oração subordinada substantiva. Agora, aqui na oração adverbial, isso não acontece. Ok? Agora a gente vai ver as classificações. Muita atenção aqui. E se ficar com dúvida em alguma classificação, é só me chamar que eu explico para você lá no reservado. Ok? Vamos lá. A primeira aqui é a oração subordinada adverbial causal. As principais conjunções, que também pode ser chamado de conectores, que estabelecem a relação de causa. Eu tenho as principais aí. Eu tenho o porquê, o visto que e o como. Observação. O como, a palavra como, a conjunção como, ela vai aparecer em outras classificações. E aí a dica para o como ser uma oração causal é necessário que ele esteja no início do meu período e não no meio, e sim no início, ok? E a outra dica é: troque o como sempre pelo porquê. Lembrando que o porquê é junto, porque eu posso trocar pelo pois, ok? Eu também tenho aqui outras conjunções, uma vez que é também bem comum em oração subordinada adverbial causal, ok? E essas orações, o que elas expressam? Elas indicam a causa, o motivo do fato expresso
lá na minha oração principal. Lembrando que a oração principal é aquela que não vai começar pela conjunção. Vamos lá? Aqui, ó. Como a cortiça é mais leve do que a água, os objetos fabricados com esse material flutuam nos lagos e rios. Aí apareceu a conjunção como aqui no início. Aí eu já sei que ela pode ser causal, ela pode ter outras classificações também. Mas como é que eu sei que esta aqui é uma causal? Primeiro, porque eu posso trocar. Primeiro, porque ela aparece no início. E segundo, porque eu posso trocar pelo porquê. Porque a cortiça é mais leve do que a água, os objetos fabricados com esse material flutuam nos lagos e rios. Ou, se eu quisesse, eu poderia colocar que os objetos fabricados com esse material flutuam nos lagos e rios, porque a cortiça é mais leve do que a água. Essa oração aqui, gente, essa minha oração aqui, tá vendo? Ela é a minha oração principal. Toda essa minha segunda oração aqui, que começa pela conjunção como, é chamada de oração subordinada adverbial e agora causal. Por que que ela é uma causal? Porque ela começa pela conjunção como. Olha o exemplo abaixo. As aulas foram suspensas na Rocinha porque teve tiroteio entre polícia e bandidos. Qual é a causa das aulas terem sido suspensas na Rocinha? A causa é que teve tiroteio entre polícia e bandido. Essa minha oração aqui começa pelo porquê. E o porquê, como eu já disse para você, traz ideia de causa. E se eu quisesse, eu poderia também substituir por uma vez que, sem problema, certo? Porque pertence à mesma classificação. E essa minha primeira oração aqui, ela é chamada de oração principal. As aulas foram suspensas. Qual é a causa? Porque teve tiroteio entre polícia e bandidos. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos para a próxima. A oração subordinada. Temos outro exemplo aqui, ó. As árvores e casas caíram porque um vendaval assolou a cidade. Qual é a causa? Qual é o motivo para que as árvores e as casas tenham caído? Porque um vendaval assolou a cidade. Essa é a minha primeira oração aqui. Recebe o nome de... Como é que recebe o nome dessa primeira oração? De oração principal, ok? Porque ela não começa pela conjunção. Aqui, a minha segunda começa pela conjunção, por quê? Então, ela é uma oração subordinada adverbial, e como ela começa pela conjunção porque, que é de causa, essa minha oração é causal. Ok? Beleza? Vamos lá. A outra. Consecutiva. A consecutiva, eu quero que você grave essa palavra aqui, ó. Consequência. Quando eu falo em consequência, eu estou falando da oração adverbial consecutiva, ok? É aquela que expressa um fato ou um efeito, tá? Um fato do que é efeito. Olha lá. Passou um vendaval tão violento que as árvores e as casas caíram. Observe que aqui eu posso até colocar a palavra consequentemente. Passou um vendaval tão violento que, ó, eu posso colocar aqui depois do que? A palavra consequentemente. Fala aí só, você aí que está em casa. Passou um vendaval tão violento que, consequentemente, olha o efeito, olha o fato, que passou um vendaval tão violento, que é a minha oração principal, e olha a consequência, que é a minha segunda oração, que as árvores caíram.
Então, esta minha conjunção que aqui é uma conjunção consecutiva. Se é uma conjunção consecutiva, a minha oração é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Ok? Vamos lá. Continuando. Deixa eu limpar. Que aí funciona. A única conjunção consecutiva é o quê? E ele que é precedido de algumas palavras intensificadoras, que pode ser, costumo até brincar que é o tesão mais que é o T, que é o tão, tamanho, o tal, ainda tem o tanto, né? Que eu esqueci de botar. Ó, é o tesão, que é o tão, tal, o tanto e o tamanho, mais que é o tesão mais que. Então, ó, observe que na minha primeira oração eu já tenho o tão, que é o tesão. Tá vendo? Continuando. Apanhou tanto que precisou ir para o hospital. Apanhou tanto que, consequentemente, precisou ir ao hospital. Olha a palavra tanto aqui de novo. O palestrante falou tão baixo, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. O palestrante falou tão baixo que, de forma que, consequentemente, não ouvimos a apresentação. Olha o tesão aqui também na primeira oração. Ok? Vamos continuar. Agora a gente vai ver, afinal, quais são as orações, quais são as conjunções finais. As conjunções finais, as orações finais, são aquelas que trazem ideia de finalidade. Ou seja, qual é o objetivo, qual é a intenção que você vai realizar aquele fato, aquele ato. Então, exemplo, eles se esforçaram para alcançar bons resultados. Qual é a finalidade? Qual é a intenção que eles se esforçaram? O objetivo, a intenção era para alcançar bons resultados, tá? Com que finalidade eles se esforçaram? Com a finalidade de alcançar bons resultados. Essa oração pode até te remeter à consecutiva que a gente viu antes, só que não. Primeiro, porque a consecutiva é outra conjunção, é a conjunção que aqui também tem. Só que lá tem aqueles intensificadores, o tão, tal, tanto e tamanho, e a gente pode colocar a palavra consequentemente ali depois da conjunção. Aqui no final a gente não pode fazer isso. E a gente consegue observar que aqui na final a gente vê uma ideia literalmente de finalidade. Com que finalidade eles se esforçaram? Com a finalidade de alcançar bons resultados. Fiz um sinal para que ficasse calado. Qual é a finalidade para que eu fiz o sinal? Com a finalidade de vocês ficarem calados. Ok? E aqui estão as principais conjunções. O para que, o que, a fim de que e o porquê também, que a gente viu lá na causal. Só que o porquê lá na causal expressa uma causa. O porquê aqui na final vai indicar uma finalidade. E se você quiser descobrir se aquele porquê ali realmente é uma conjunção final, que faz parte da oração final, basta eu trocar pelo para quê. Beleza? Vamos continuar. Condicional. Essa aqui é aquela que expressa uma condição. Ou seja, eu vou fazer uma coisa, mas vai depender de uma outra. Né? Ou seja, se irei à praia caso não chova. Certo? Qual é a única condição de irmos à praia? Se não chover. Ok? Então, diz que indica uma condição real ou hipotética para que determinado fato se realize ou não. As principais conjunções
condicionais: o se, o caso, o desde que, o contanto que e o sem que, quando você troca pelo senão separado. Olha lá, se estudarem muito, tirarão boas notas. Observe que aqui a minha oração está iniciando, tá vendo? A minha conjunção está bem no início. Então, já sei que essa minha segunda oração é a oração principal. E essa aqui, que começa pelo se, é a minha oração condicional. Aí agora eu te falo. Qual é a única condição de tirar boas notas, de tirar notas melhores? A condição é de estudar. Se não estudar, não vai tirar boa nota. Se estudar, vai tirar boa nota. Observe. Lembra que eu falei para vocês que as orações adverbiais elas podem modificar, sambar ali dentro, né? Ela pode vir na ordem direta dela, que é a conjunção no meio, ou na ordem inversa, como é o caso daqui, onde a conjunção está iniciando. Mas isso não tem problema nenhum. Primeira oração vai ser a minha oração adverbial condicional e a minha segunda oração vai ser a oração principal. Ok? Beleza. Continuando. Condicional já foi. Vamos ver agora as concessivas. Costumo brincar dizendo que as concessivas são primas da adversativa que a gente viu lá anteriormente, tá? A concessiva é aquela que me traz meio que uma ideia, não de contrariedade. A gente pode até ver como uma ação contrária, um argumento contrário. Até botei aqui, um argumento contrário. Lá na oração coordenada, a gente viu o seguinte: fulano estudou muito, porém não teve bons resultados. Bom, se fulano estuda muito, qual é a ideia que você tem de que vai ter bons resultados? E aí, o carinha lá foi lá e não teve bons resultados. Traz uma ideia de oposição. Isso é bem parecido aqui na concessiva. Vamos ver pelo exemplo. Olha só. Embora estivesse chovendo, as crianças brincavam no parquinho. Bom, se está chovendo, as crianças deveriam brincar no parquinho? Pela lógica, não deveria. Mas você vê que as crianças estão brincando no parquinho, ainda que esteja chovendo. Veja como é que traz uma ideia, um argumento contrário, uma contrariedade. Conseguem perceber? E aqui eu trouxe para vocês as conjunções. O embora, o ainda que, o conquanto, mesmo que, por mais que, por menos que, se bem que. Certo? Quer ver, ó? O aluno tirou nota ruim, ainda que tenha estudado muito. Bom, se ele tirou nota ruim, qual é a ideia que você tem? Que ele não tem estudado muito. Mas se você reparar, a minha oração, ainda que tenha estudado muito, está ao contrário. Né? Como se não casasse, se não batesse. É assim que funciona as concessivas. Ok? Conformativa. Professora, são várias. As conformativas são aquelas que indicam uma conformidade, exprime fatos que estão de acordo com o que se disse lá na oração principal. É uma relação de correspondência, de concordância entre os dois episódios. Ocorreram pancadas de chuva, conforme previa a meteorologia. Bom, a meteorologia chegou e falou assim: olha, gente, vai acontecer pancada de chuva. E realmente aconteceram as pancadas de chuva. Ou seja, há uma correspondência, há uma concordância. É a mesma coisa se eu falasse assim para vocês: daqui a 2 minutos o meu telefone vai tocar. E daqui a 2 minutos aquilo realmente acontece. Ou seja, está de acordo, está em conformidade, em correspondência com aquilo que eu falei. E a principal conjunção conformativa é o conforme. Mas nós temos outras também. Temos o segundo, olha o como aí de novo, aparecendo. A gente já viu o como lá na causal.
Olha o como aí, na conformativa. Só que o como na conformativa, ele pode aparecer tanto no início quanto no meio. A única que não pode aparecer o como no meio é a causal. Ok? Vamos lá. Comparativo. O nome já diz, faz o quê? Uma comparação. Estabelece uma comparação entre fatos ou seres. Olha lá o exemplo. Ele se movia tal qual uma bailarina. Eu estou comparando a movimentação dela com a movimentação de uma bailarina. Olha aqui a conjunção. Qual? Eu também tenho outras conjunções. O como, a conjunção que, mas antes vem os advérbios mais ou menos. O qual, que vai vir precedido pelo tal. O quanto, que vem precedido pelo tanto. Vou dar um outro exemplo. Ele fala como um papagaio. Observe que eu estou comparando o jeito dele falar com a fala de um papagaio. Eu estou comparando. Então, nada mais justo do que ser essa minha segunda oração, ser uma oração subordinada adverbial comparativa, justamente porque a minha conjunção me traz ideia de comparação. Proporcional. Essa é bem interessante. O que acontece com as proporcionais? Se uma coisa cresce em 30%, uma outra coisa também vai crescer ou diminuir na mesma proporção, em 30%. Observe que a coluna de mercúrio sobe à medida que a temperatura aumenta. A coluna de mercúrio sobe na mesma proporção que a temperatura aumenta. Olha a principal conjunção. À medida que. Também temos outra. A proporção que. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto menos eu falo, menos tenho vontade. Olha aí a conjunção, quanto mais e quanto menos. Observe? Ou seja, tudo na mesma proporção. E a temporal, que me traz ideia de tempo. Olha aí as conjunções que eu vou mostrar. Quando, enquanto, apenas, o mal, antes que, logo que, depois que, até que, sempre que. Olha, ela veio com a canja antes que você trouxesse a galinha. Olha a conjunção. Quando foi que ela veio com a canja? Antes de você trouxesse a galinha. Irei ao shopping quando você chegar. Quando é que eu irei ao shopping? Quando você chegar. Irei ao shopping apenas quando você chegar. Mal entrei em casa, o telefone tocou. Quando foi que o telefone tocou? Quando eu entrei em casa. Mal entrei em casa. Então, as orações temporais sempre vão me dar ideia de tempo. E aqui são as principais conjunções. E aí, finalizamos. As nossas orações adverbiais são muitas, eu sei, tá? Mas o slide ele é bem explicativo, tá? E se ainda, mesmo com o slide e com a minha explicação, tenha ficado alguma dúvida, é só você mandar para mim que a gente soluciona, tá? Um beijo, fiquem bem.